Olá, turma! Bem-vindos ao semestre 2020.2. Vocês agora estão no segundo semestre e nós vamos trabalhar com microbiologia básica. Eu sou a professora Wellen Dias, sou biomédica e vou estar com vocês durante todo esse semestre para nós aprendermos mais sobre micro-organismos. Sobre microbiologia, é uma disciplina muito boa de se trabalhar. Vocês vão ver que vocês vão poder descobrir coisas que talvez nem imaginavam sobre os micro-organismos, tanto bactérias, fungos, vírus e etc. Durante esse semestre, nós vamos estudar alguns pontos interessantes e vamos ter bastante interatividade. Por mais que nós estejamos em aulas remotas, à distância, nós vamos fazer o possível para não sofrer nenhuma carência com relação ao estudo. E para isso, vocês podem ter certeza que eu vou me esforçar bastante, mas eu também espero um feedback bem positivo de vocês. Que vocês também façam a parte de vocês aí estudando. E eu também desejo que esse semestre, essa disciplina, seja agradável para todos nós. Então, vamos lá? Então, gente, o que essa aula de hoje, a nossa primeira aula introdutória, ela vai dar para vocês? Ela vai fornecer para vocês com respeito a conhecimento. Primeiro, nós vamos aprender sobre a história da microbiologia, como que ela surgiu até nós chegarmos na ciência que nós estamos hoje. Nós vamos aprender sobre a teoria da abiogênese ou a geração espontânea, que era uma teoria bem fundamentada nos séculos passados, e também sobre a teoria da biogênese, como que ela funciona. Nós vamos aprender sobre os 5 reinos da classe animal. Isso é bem interessante e a gente espera poder identificar onde os nossos micro-organismos se englobam também para poder levar adiante. Nós vamos diferenciar bactérias, fungos, vírus, protozoários e estabelecer bem as classes que nós vamos trabalhar durante o semestre. E também, como vocês já tiveram citologia ou biologia molecular no semestre passado, esse semestre nós vamos aprender a diferenciar. Como assim, professora? Semestre passado nós aprendemos como uma célula eucarionte funciona, trabalha, como que se faz a divisão de uma célula eucarionte, organelas e etc. Esse semestre nós vamos aprender a diferenciar uma célula eucarionte, humana no caso, animal, de uma célula eucarionte relacionadas a micro-organismos e também as células procariontes que nós vamos trabalhar bem. E também sobre a nossa entidade acelular, que a gente também vai descobrir mais para frente. E também, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre morfologia bacteriana. Vamos sair daqui identificando os tipos de bactérias de acordo com suas formas. O slide anterior mostrou para a gente quais são os livros que nós temos à disposição no nosso acervo na biblioteca e onde esses assuntos se encontram em capítulos. Eu espero que todo mundo faça bem proveito e vamos lá. Mas agora vamos lá. Se nós pensarmos na nomenclatura microbiologia, do que se trata? Fala sobre o quê? Nós vemos que micro se trata sobre micro-organismos. Logia vem de logos, que significa estudo. Então, nós vamos estudar sobre os micro-organismos. E aí engloba, o que são micróbios? Germes? O que são esses micro-organismos? Eu quero que vocês pensem, parem agora um minutinho e pensem. O que são micro-organismos? Aonde eles estão? Será que eles são ruins, unicamente ruins para mim? Ou será que eles são bons? Eu posso tirar proveito dos micro-organismos? Qual é a relação que tem os micro-organismos do meio comigo, com o meu corpo, com o ser humano? É isso que eu quero que vocês pensem, turma, para a gente poder estabelecer bem e identificar bem e entender do que se trata a microbiologia. Nós estamos rodeados de micróbios, germes ou micro-organismos. Que são isso? São seres estritamente minúsculos, difíceis de se observar a olho nu, de você olhar para ele e poder observar. Então, nós vamos entender como esse mundo microscópico funciona. E também nós vamos pensar a respeito de como fazer a interação micro-organismos, ser humano. Então, vamos pensar. Micro-organismos, eles vão englobar um grupo de criaturas minúsculas, em geral muito pequenas, para serem visualizados a olho nu. Esse grupo vai incluir bactérias, fungos, protozoários, vírus e algas microscópicas. Então, primeiro, como a gente já comentou, nós vamos ter que diferenciar. Se eu estou falando de micro-organismo, eu estou falando de um grupo
de organismos que são quase impossíveis de se visualizar a olho nu. Eu preciso o quê? De um aparelho para poder enxergar eles. E quais são esses grupos? Aí eu venho bactérias, fungos, protozoários, algas microscópicas. E os nossos amiguinhos vírus. Só que a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos. Por exemplo, os vírus, eles não são organismos celulares. Eles são organismos acelulares, é o que a gente chama de parasita celular obrigatório. Eles precisam de uma célula para poder fazer sua replicação. Mas mesmo assim, eles se englobam nesse grupo de micro-organismos. Só que a gente para pensar aqui no que essa caixa diz. Micro-organismos só causam doenças e problemas relacionados à saúde? O que é que vocês acham? Será que micro-organismos só servem para causar doenças? Será que existe algum ponto positivo de se existir esses germes, esses micro-organismos? A resposta, pessoal, é não. Nós temos que deixar bem claro que nós temos dois tipos de micro-organismos. Vamos separar em duas classes. Nós temos as classes patogênicas e as classes não patogênicas, que ajudam o nosso corpo. Mas como assim, professora? Vejam só que interessante. Os micro-organismos auxiliam de muitas formas a manutenção e equilíbrio da vida. Estão presentes oceanos, rios, lagos, solos, auxiliando a degradação de compostos, no caso são compostos orgânicos, e incorporação de gás de nitrogênio, reciclando elementos da água, organismos vivos e ar. Então, o que a gente quer tirar de proveito aqui? Essa parte que diz pra gente que os micro-organismos, eles auxiliam de muita forma a manutenção e equilíbrio da vida. Pense aí, pessoal. Pense que você está dirigindo numa estrada e tem algum animal morto. Se não existissem os micro-organismos para fazer a decomposição, como será que ficaria aquele cadáver, aquela carcaça do animal? Não iria se decompor, ia simplesmente acumular animais mortos em toda a estrada, em todo o mundo. Então, os micro-organismos, eles também ajudam a decomposição e manutenção do solo, a manutenção da vida. Eles não são só patogênicos, eles vão causar uma doença. Não, pelo contrário, eles ajudam, a gente tem que deixar isso bem claro. Eles vão auxiliar a manutenção e o equilíbrio da vida, além de estar presentes no nosso dia a dia de diversas formas. Então, como que se relaciona, turma? Todos esses produtos da indústria alimentícia, gás e também medicação. Primeiro que todos eles estão relacionados com micro-organismos. Ah, mas como assim, professora? Bom, nós sabemos que a indústria alimentícia ela manipula micro-organismos para gerar um produto final. Quem nunca ouviu falar que um vinho quanto mais velho, mais fermentado, melhor fica? Ou então queijos que são produzidos a partir de fungos, de bolores naturais, próprios no caso, para a produção desse tipo de alimento. Lembrando que a gente não pode pegar um queijo com bolor mofado e ingerir da nossa cozinha por causa que ele não foi manipulado para esse tipo. A indústria alimentícia, ela sabe exatamente a quantidade e o tipo de micro-organismo, de fungo ou bactéria utilizar para poder gerar o nosso produto final. Temos também gases. Os gases, aqui ilustrado por um botijão de cozinha, para ficar bem claro que nós estamos trabalhando com gases, alguns também são produzidos a partir de micro-organismos. Por exemplo, o etanol e o butano. Fermentação de bactérias fez a descoberta desses gases que nós utilizamos hoje na indústria e etc. E nós temos também a indústria medicamentosa, ou, melhor dizendo, a nossa indústria farmacêutica. Como a indústria farmacêutica utiliza micro-organismos para produzir drogas ou medicação? Eu trouxe aqui o exemplo de penicilina. Penicilina, para quem não conhece, é um antibiótico muito potente. No caso da penicilina, ela foi descoberta por acaso. Em 1928, um bacteriologista estava estudando que tipos de drogas poderiam ser usadas para tratar feridas, já que nessa época o mundo estava totalmente em guerra. Foi onde ele simplesmente deixou placas com seus experimentos de bactérias expostas e viajou. E ele saiu de férias. Ao retornar, ele descobriu que vários de seus experimentos pegaram bolor.
E exatamente onde um tipo de bolor ficou na placa, ele descobriu alguns halos transparentes ao redor. E estudando, ele descobriu o quê? Aquela placa que continha aquela bactéria e cresceu o bolor em cima, simplesmente ao redor as bactérias elas não conseguiram se reproduzir. E aí ele pensou que descobriu algo que poderia parar a proliferação desse tipo de bactéria. E aí onde nós descobrimos, a indústria clínica, científica, descobriu que o fungo da classe Penicillium simplesmente deu origem à nossa penicilina, que é um antibiótico usado principalmente para tratar doenças com base de estafilococos. E nós vamos falar com calma mais para frente. Então, pessoal, nós vimos que os micro-organismos, eles não só causam doenças, mas eles também ajudam na manutenção e equilíbrio da nossa vida, presentes em vários tipos de indústrias. Indústria alimentícia, indústria química, indústria farmacêutica e etc. Então, eles não são, em sua maioria, ruins ou causam doenças para nós. Mas para a gente falar de micro-organismos, nós temos que entender que eles também recebem nome, o que nós chamamos de nomenclatura. E por que é preciso, professor, entender sobre a nomenclatura e identificação dos micro-organismos? Porque nós precisamos saber identificar eles pelos nomes que eles apresentam. Nomenclatura é a mesma coisa de nomeação. Então, sempre que a gente falar de nomenclatura, nós vamos estar identificando o nome que eles receberam. O termo nomenclatura, os nomes que foram decididos e estabelecidos, foi por esse cientista, Carlos Linnaeus, em 1735. Ele que determinou que a classe científica deveria tratar os micro-organismos com nome científico. Lembrando sempre que todos os nomes de micro-organismos, eles são latinizados. Então, não se espante se vier um nome totalmente difícil de pronunciar, porque eles são latinizados. Aí nós temos perceber também que a nomenclatura científica designa para cada micro-organismo 2 nomes. O gênero, que está em negrita aqui para a gente destacar, vai ser o primeiro nome com letra maiúscula. O segundo nome é o epitélio específico, ou o nome da espécie, que vai estar escrito com letra minúscula. Ambos são escritos em itálico ou sublinhado. E após a escrita a primeira vez, eles podem ser abreviados. Isso significa que, pessoal, o quê? Que quando nós tratamos com micro-organismos, o primeiro nome sempre vai estar em letra maiúscula e o segundo nome sempre vai estar com letra minúscula. Se nós estivermos digitando no nosso computador, ele deve estar em itálico ou sublinhado. Se nós estivermos escrevendo no nosso caderno de forma manuscrita, nós devemos sublinhar esse nome, porque é isso que se espera da classe científica quando se trata de micro-organismos. E o nome do micro-organismo, a gente vai perceber que ele diz muito sobre que tipo de classe nós estamos trabalhando. O nome pode homenagear um pesquisador, descrever um organismo ou o tipo de doença que ele causa, ou também identificar o habitat da espécie. Então é bem claro, quando a gente pega o gancho, fica bem fácil de trabalhar com micro-organismos. Mas que fica uma coisa bem clara, nos seus trabalhos, nos seus estudos, sempre o primeiro nome vai ser em letra maiúscula, o segundo nome em letra minúscula. Se for manuscrito, vamos sempre sublinhar o nome desse micro-organismo. E se for em trabalhos acadêmicos no seu estudo pelo computador, ele vai estar em itálico ou sublinhado. Essa tabela aqui, ela se encontra no livro do Tortora, que vocês têm acesso à biblioteca. Ela é bem didática porque ela diz bem assim, familiarizando-se com os nomes científicos. Então ela explica, ela dá alguns exemplos de como esses nomes científicos eles trabalham. Por exemplo, nós temos aqui uma bactéria, Salmonella enterica. Prestem atenção, todos os micro-organismos eles estão em itálico. Então, se está em itálico, não precisa fazer a sublinhação. O primeiro nome que contém o gênero Salmonella, no caso aqui dessa bactéria, ele vai estar em maiúscula, e o outro que contém o epitélio específico, ele vai estar em minúsculo. O que a gente entende desse nome? Vamos ver a fonte do gênero. Em homenagem ao microbiologista de saúde pública Daniel Salmon. Então, o nome Salmonella é em homenagem ao cientista que descobriu essa classe de bactéria.
E agora a origem, a fonte do epitélio específico, no caso do entérica, encontrada nos intestinos, no êntero. Então, quando nós falamos de Salmonella entérica, vai ser uma bactéria descoberta por um cientista Salmon, que ela é encontrada no nosso intestino. Outro exemplo que nós temos aqui, Streptococcus pyogenes, que também é uma bactéria. Aí nós vemos o nome do gênero, vai estar em letra maiúscula, e do epitélio em letra minúscula. Como que nós conseguimos identificar? Streptococcus significa que é a aparência das células em cadeias, strepto, que nós vamos falar mais para frente. E a parte de piógenes, que produz pus, pio. Então, é uma bactéria que ela é agrupada em cadeias que vai produzir pus. Aí nós temos outro exemplo aqui, que é o Saccharomyces cerevisiae, que se trata de uma levedura. O nome significa o que pra gente? Primeiro, o gênero. É um fungo, Myces, vem de fungos, que vai utilizar o açúcar, que é já identificado como Saccharomyces. Então, nós identificamos que é um fungo que se utiliza açúcar. E o epitélio específico produz cerveja, cerevisiae. Então, ele vai produzir cerveja. É um fungo que nós trabalhamos na indústria de bebidas para se produzir cerveja. Outro micro-organismo que nós temos aqui exemplificando é o Penicillium quirossogeno. Vamos falar assim, é complicado falar, mas a gente consegue, pessoal. Claro que não se espera que a gente pronuncie da maneira que o latim original ele pronuncia, claro que não. Mas nós temos que nos esforçar bastante. Então, o que nós identificamos? É também um fungo, e significa que a aparência microscópica semelhante a um penacho ou pincel, que vai dar penicil. Então, penicil é referente a pincel, que é a morfologia que esse fungo apresenta. E a coloração, no caso, vai estar relacionado ao epitélio específico. Tisson, ele produz um tipo de coloração, por isso que ele recebeu esse nome. Outro exemplo que nós temos aqui é o Trypanosoma cruzi, que é o nosso protozoário. Ele é espiralado, que trypanossom significa broca, então ele é um micro-organismo espiralado. E a parte do cruzi, ele é homenagem ao epidemiologista que descobriu ele. Então, o que nós temos que deixar bem claro, pessoal? Que todos os micro-organismos, o nome dele quer dizer algo, seja onde eles se encontram, o que ele produz, a aplicação dele, alguma característica específica ou alguém que o descobriu. E essa parte de nomenclatura pode estar relacionada tanto na fonte do gênero como no epitélio específico. Bom, pessoal, nós já falamos de nome, né? Conseguimos identificar aonde estão presentes nossos micro-organismos, mas como que eles foram descobertos? Como que gerou a descoberta de micro-organismos? Vamos voltar lá para a história, alguns anos atrás, alguns não, há muitos anos atrás, lá no nosso século XV, século XVI, por aí, onde nós temos alguns cientistas. Vamos começar a falar por esses cientistas, que é o Antony van Leeuwenhoek. Quem foi ele? Ele foi o responsável, em sua pesquisa, por desenvolver um microscópio de lente única. E nesse microscópio ele trabalhava com várias lentes, experimentando, e ele passando algumas lentes, ele conseguiu visualizar um pequeno mundo microscópico. Então, nós introduzimos a microbiologia hoje a partir da descoberta de Leeuwenhoek do seu microscópio de lente única. Como que ele descobriu esse mundo de micro-organismos, pessoal? Ele simplesmente pegou as lentes que ele trabalhava e levou elas contra a luz. Ele começou a observar tipos de micro-organismos. Ele fazia suas anotações. Foi aí que nós tivemos o embasamento para a nossa ciência que nós temos hoje. E isso antes, um cientista inglês chamado Robert Hooke, lá em 1665, ele já tinha uma teoria celular de que tudo que existe depende de uma célula. Essa teoria já tinha fundamentação. E aí, quando o Leeuwenhoek ele simplesmente conseguiu identificar que realmente existem micro-organismos
que nós não conseguimos enxergar, ele deu vazão para esse mundo da microbiologia, onde todos os cientistas eles pararam e começaram a desenvolver teorias, e aonde surgem as teorias que fundamentaram essa ciência. No caso, surgem as teorias que fundamentaram a microbiologia que nós temos hoje. Mas antes de começar a falar delas, nós temos que deixar uma coisa bem clara para nós, que foram os experimentos de Leeuwenhoek que mostraram para a gente hoje a nossa utilização do microscópio óptico, que é possível você, mediante um aparelho com lentes potentes, com oculares potentes, fazer a visualização de micro-organismos. Então, hoje nós conseguimos identificar os micro-organismos através de microscópio. Agora, será que existe só um tipo de microscópio para só um tipo de micro-organismo? Não, não existe. Esse quadro tem no livro de vocês, eu consegui tirar uma foto para colocar aqui, porque é bem claro a diferença de microscopia que existe. Nós temos aqui um carrapato, que é o tamanho real olho nu, é o que nós conseguimos enxergar. E isso, embora ele seja muito pequeno, nós conseguimos visualizar. Agora, em outros tipos de células, de micro-organismos que nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, aqui tem um exemplo da dupla hélice do DNA e também de bacteriófagos, que são uma classe de vírus. Eles são visualizados em microscópio de força anatômica, que eles conseguem ampliar até chegar à visualização do DNA e também dos bacteriófagos. Nós temos também microscópio eletrônico de transmissão, onde nós conseguimos identificar bem detalhadamente a estrutura, por exemplo, de bactérias. Nós também temos microscópio eletrônico de varredura, que também consegue fazer esse tipo de visualização, tanto de bactérias como também de vírus. E nós temos também o nosso microscópio óptico, que é o que a gente usa em laboratório, que a gente consegue visualizar, por exemplo, detalhadamente hemácias, que são células sanguíneas que a gente já estudou no semestre passado. E também para que serve, afinal, a microscopia? Para nós conseguirmos visualizar o que o nosso olho nu ele não consegue visualizar. Então, não existe só um tipo de microscópio hoje. Nós temos microscópios diversos para visualizar diversas estruturas extremamente minúsculas, que aí a gente fundamenta a nossa ciência que nós temos hoje. Mas aí então, pessoal, nós voltamos às nossas teorias. Leeuwenhoek, ele conseguiu identificar que existem sim micro-organismos que nós não enxergamos através de microscopia, do olho nu, mas nós só conseguimos enxergar através de microscopia. Ok, isso está bem claro. Mas aí, já que foi comprovado que existem coisas que nós não conseguimos, seres que nós não conseguimos enxergar, surgiram algumas teorias. Por exemplo, de onde que esses micro-organismos surgiram? De onde eles vieram? Eles sempre estiveram aqui ou eles tiveram algum tipo de origem? E aí deu vazão a tudo que nós conhecemos hoje sobre duas teorias. Nós temos a teoria da abiogênese, que é a teoria da geração espontânea, que significa o quê? Que os micro-organismos eles não precisam de vida para surgir. Eles surgem a partir do nada. Ou surgir espontaneamente através de matéria morta, sem precisar de alguma origem específica. Já a teoria da biogênese, ele indica que nós precisamos sim de uma origem para dar embasamento de onde surgiram os micro-organismos. Então, a biogênese, o sufixo de negação, diz que os micro-organismos não precisam de nada vivo, eles surgem de forma espontânea a partir de matéria morta. Já outra teoria dizem que eles precisam sim de uma origem viva para poder se reproduzir. Mas como que estabelecer o que é real e o que não é real, o que é especulação do que é realmente científico? E aí onde nós temos vários estudos que apontam para onde nós chegamos hoje. Então, pessoal, a classe científica, eles começaram a fazer diversos estudos. Nós vamos começar para ver o que o nosso cientista John Needham, ele conseguiu fazer a sua catalogação. Primeiro, ele defendia a teoria da abiogênese, ou da geração espontânea. Como que isso aconteceu? Ele pegou recipientes e colocou caldos nutritivos, caldo de galinha e caldo de milho, que estavam contaminados com micro-organismos.
Ele levou esse caldo nutritivo para a fervura. Na fervura, ele reparou que ficou estéril, então ele deixou reservado esse caldo. Só que pouco tempo depois, esse caldo ele apresentou micro-organismos. Então ele entendeu o quê? Que os micro-organismos eles não precisam de nada para surgir. Se ele tinha um caldo que tinha micro-organismos e ele matou esses micro-organismos, e esses micro-organismos, depois de algum tempo, eles realmente voltaram para o caldo, então significa que os micro-organismos eles surgiram do nada. O caldo era necessário o suficiente para eles surgirem. E aí foi onde toda a classe científica eles precisavam desse tipo de embasamento para provar que a biogênese é uma teoria totalmente fundamentada. Só que nessa pesquisa de Needham tem um ponto que eu espero que vocês tenham prestado atenção. O que será que faltou aqui em Needham para comprovar a sua geração espontânea, a teoria da geração espontânea? Ele deixou os frascos totalmente abertos. Ele não vedou os frascos. E aí surgiram bases para refutar esse experimento dele. Porém, essa teoria, a partir desse experimento de ferver esse caldo nutritivo e ver que surgiram micro-organismos, ela ficou tendo crédito na comunidade científica da época por 20 anos, até que surgiu outro cientista. Embora foram esperados 20 anos para poder refutar a teoria de Needham sobre o experimento de Needham sobre a biogênese, alguns cientistas eles se perguntaram: tem alguma coisa errada para ter crescido micro-organismos naquele caldo depois de ferver? Algo está errado. E aí as pesquisas elas continuaram. Onde 20 anos depois do experimento de Needham, o cientista Lázaro Spallanzani, ele repetiu esse experimento. Só que ele vedou o recipiente contendo caldo nutritivo. Ele fez o mesmo processo, colocou caldo nutritivo de um recipiente e o vedou. Depois ele levou esse recipiente para a fervura. O recipiente ainda vedado, ele continuou estéril. E aí ele viu que os micro-organismos eles não surgiram, eles não apareceram. Será que a biogênese era realmente viável, essa teoria? Bom, Spallanzani ele ainda acreditava nessa teoria. Por quê? Na ideia dele, os micro-organismos eram provenientes do ar. Então, a partir do momento que Needham ele deixou os frascos abertos, os micro-organismos eles vinham do ar para se reproduzir no caldo nutritivo. Só que isso não refutava, de certa forma, a teoria da biogênese. Só dizia que os micro-organismos do ar, do caldo no caso, eles morreram, mas o ar trouxe outros micro-organismos. E a partir do momento que se vedava, não deixava os micro-organismos entrar nesse caldo nutritivo para se reproduzirem. Só que nem tudo são flores na classe científica, e é claro que Needham alegou que ele precisava deixar os frascos abertos para poder ter oxigênio suficiente para gerar a vida. E outros cientistas alegaram que essa teoria de Spallanzani simplesmente não faz sentido, porque os micro-organismos precisam de oxigênio. A partir do momento que ele veda esses frascos, ele tira a matéria-prima para esses micro-organismos eles conseguirem se reproduzir. Então, essa teoria foi duramente criticada. Essa teoria não, esse experimento. Enquanto nós temos vários cientistas tentando fundamentar a teoria da biogênese, de um lado, pelo outro lado, nós temos cientistas que estavam tentando refutar essa teoria, dizendo que a teoria da biogênese é mais fundamentada, que os micro-organismos, embora eles possam ser trazidos pelo ar, mas eles têm que surgir de alguma célula viva, de alguma matéria viva, não simplesmente o ar produzir esses micro-organismos. Precisava de uma origem. Foi onde entrou o nosso pai da microbiologia, Louis Pasteur. Se um cientista dizia que era necessário deixar os frascos abertos para poder gerar oxigênio para os micro-organismos se reproduzirem, e outro cientista ele disse que era necessário fechar esses frascos ou vedá-los, Pasteur ele pensou o seguinte: bom, vamos fazer os dois. Só que como que ele fez? Ele adicionou caldo nutritivo em um recipiente,
Só que esse recipiente, ele continha um pescoço de cisne. Ele era bem curvado em forma de S, mas não era vedado, era aberto. Ele levou esse caldo nutritivo à fervura, onde eliminou os micro-organismos. E por mais incrível que pareça, o que aconteceu? A condensação do ar, porque quando você ferve é um tipo de líquido, esse líquido ele é evaporado e é condensado. A partir do momento que esse frasco ele tinha essa forma de pescoço de cisne, a condensação das gotículas de água ficaram presas na base do pescoço de cisne, porém desse frasco, no caso, desse recipiente. Porém, ainda em aberto, o ar podia entrar nesse recipiente. Só que essa parte que ficava com a condensação da fervura impediu os micro-organismos de entrarem no recipiente. Então, por muito tempo, ele deixou esse recipiente aberto, do jeito que estava, e ele permaneceu, no caso, estéril. Os micro-organismos não conseguiram se reproduzir, por causa que eles ficavam presos na condensação desse pescoço de cisne, desse frasco. Então, depois, ele simplesmente quebrou a parte do pescoço de cisne, onde o ar não teve dificuldade para entrar, trazendo micro-organismos. E esses micro-organismos contaminaram o caldo nutritivo e cresceu novamente os germes. O que o Pasteur ele conseguiu fundamentar para nós hoje? Que os micro-organismos eles podem estar presentes em matérias não vivas. Já que o caldo ele havia sido estéril e os micro-organismos voltaram a contaminar o caldo, então isso não significava que eles surgiam do nada, mas que eles poderiam contaminar algo que já estava estéril. E isso fundamentava que esses micróbios que vinham do ar, eles contaminavam uma matéria não viva, uma matéria morta. Além de demonstrar também que a vida microbiana ela pode ser destruída se eu aplico um calor alto nela. A partir do momento que ele ferveu, ele aplicou o calor, ele simplesmente destruiu os micro-organismos, mostrando o quê? Técnicas de asepsia eficazes. Então, o experimento de Pasteur, ele simplesmente fundamentou o quê? Os micro-organismos, eles não surgem de uma forma mística, de uma forma mágica. Eles não estão no ar de uma forma que nós não conseguimos explicar. Mas sim, eles são provenientes das soluções que já estão presentes no ambiente. Por exemplo, se eu estou em um ambiente fechado e eu estou com algum tipo de infecção de garganta, infecção bacteriana ou infecção viral, aquele ambiente que estava limpo, estéril, a partir do momento que eu cheguei com os micro-organismos, eu consegui contaminar. Então, se eu deixo algo exposto naquele ambiente, não significa que aqueles micro-organismos surgiram do nada, mas sim que alguém os levou ali e eles contaminaram outro ambiente. E essas técnicas de Pasteur, de como elucidar essa parte científica sobre a origem dos micro-organismos, deixou claro também o que já falei sobre as teorias de asepsia, que nós podemos ver que hoje o que nós temos fundamentados de higienização e asepsia de instrumentos, etc., surgiu a partir dessa linha de pesquisa desse cientista. Então, se já havia sido fundamentado de onde surgiu os micro-organismos, a teoria da biogênese ou da geração espontânea foi completamente refutada pelos estudos de Louis Pasteur, o que é a microbiologia? A microbiologia, ela preocupa-se com os estudos dos micro-organismos e suas atividades. Estuda, no caso, a forma, estrutura, reprodução, fisiologia, metabolismo e identificação desses micro-organismos. Estuda a distribuição natural das relações recíprocas com outros seres vivos, efeitos benéficos e prejudiciais sobre os homens e as alterações físicas e químicas que provocam no meio ambiente. Então, lá no começo da nossa aula, a gente já descobriu que micro, nós estamos dando micro-organismos. Bio, vida. Logia, estudo. Então, é o estudo da vida dos micro-organismos. Então, a ideia durante o nosso curso de microbiologia é nós estudarmos como que eles funcionam. Reprodução, fisiologia, metabolismo, identificação e etc. É para isso que serve hoje essa ciência que nós chamamos de microbiologia. Mas aí nós vemos o quê? Que a microbiologia trata com organismos microscópicos unicelulares em sua maior parte.
Isso significa que não se trata de micro-organismos também pluricelulares, a microbiologia? Não. Mas em sua maior parte a gente vai trabalhar sempre com os organismos microscópicos unicelulares. Ou seja, são micro-organismos que são formados apenas de uma única célula. Então, independentemente da complexidade de um organismo, a célula é, na verdade, a unidade básica da vida. Nós precisamos de uma célula para formar outras células. E a mesma coisa se trata com micro-organismos. Se eu tenho um micro-organismo unicelular, que ele é feito somente de uma célula, para surgir outros micro-organismos, eu preciso dessa unidade primitiva, vamos dizer assim, para se formar outros tipos de micro-organismos, que são as minhas células procariontes, que nós vamos falar mais para frente. Mas antes disso, vamos identificar as classes de micro-organismos e do que compõe essa classe. Então, qual é o tipo celular estudado em microbiologia? Qual é esse tipo celular? Nós temos aqui o micro-organismo. Essa tabela aqui que é bem prática para a gente conseguir entender melhor. Bactérias. A ciência é a bacteriologia. O tipo celular, procarionte. O estudo dela na microbiologia. Fungos. A ciência que estuda os fungos é a micologia. Em sua maioria são células eucariontes. Também é estudado em microbiologia. Vírus. O estudo dele, a da ciência, é a virologia. Ele é acelular, ele é parasita celular obrigatório. Ele não é uma célula, ele não é um ser vivo, por assim dizer. Mas ele também é estudado em microbiologia. Nossa célula vegetal, ele é estudado, na sua maior parte, na biologia, são compostos por células eucariontes, e na biologia. Célula animal faz parte da ciência da citologia, também faz parte do grupo de células eucariontes e estudadas em citologia, mas também em conjunto com biologia. Mas aí vem a questão, e os parasitas, professora? Quem é que estuda os parasitas? A ciência que estuda os parasitas, pessoal, é a parasitologia. Vocês vão ter uma disciplina durante o curso que vai ser somente sobre essa ciência. Ela vai estudar os parasitas tanto em forma de protozoários como em forma de helmintos. A gente não estuda os parasitas na microbiologia, mas nós temos que entender que eles também são seres que fazem parte do nosso grupo, do nosso universo microscópico, que são poucos que nós conseguimos enxergar a olho nu. Para falar a verdade, só alguns helmintos nós conseguimos enxergar a olho nu. O resto, todos eles, os outros, principalmente os protozoários, nós precisamos de uma microscopia para poder identificar essa parte celular. E aí nós temos os nossos reinos, que nós estudamos em ciência. Quais são os membros dos reinos? Nós temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Os membros do Monera são bactérias, cianobactérias, protistas, protozoários e algas, fungi, cogumelos, bolores, leveduras, Plantae, musgos, samambaias, árvores, etc. Animalia, animais, seres humanos, mamíferos e etc. E a organização celular? Quais são os unicelulares e pluricelulares e etc. E também o que são só pluricelulares. Vamos identificar, pessoal, a diferença de um organismo unicelular e de um organismo pluricelular. O organismo unicelular, como a gente já vem falando, usando como exemplo as bactérias, são organismos que precisam de uma célula para dar totalmente a estrutura da vida daquele tipo de micro-organismo. Já os micro-organismos pluricelulares, ele tem um arranjo com células com diferentes especificidades para deixar um organismo em sua fisiologia normal, funcionando corretamente. Quer ver um exemplo? Uma bactéria. Eu preciso de uma bactéria, que é uma célula procarionte, para fazer todo o desenvolvimento metabólico dela. Ela não precisa de outras células, de outras células para fazer a manutenção de vida de uma bactéria. Já nós, mamíferos, seres humanos, no caso, um animal, um mamífero, precisa de várias células. Quer ver um exemplo? Nós temos células de musculatura lisa, nós temos células de musculatura esquelética, nós temos células que transportam oxigênio, nós temos células que fazem metabolização de diversos tipos de drogas, alimentos e etc.
Então, o nosso corpo, o corpo animal, cada célula ela tem uma função específica. E isso fica bem claro quando nós formos diferenciar esses estudos. Mas então nós vamos identificar as principais características dos micro-organismos. Primeiro vamos começar a falar dos protozoários. Os protozoários são eucarióticos unicelulares. Eles ingerem partículas alimentares, não apresentam parede celular rígida e não contêm clorofila. Movem-se através de cílios, flagelos ou pseudópodes. Um exemplo que nós temos aqui é do cisto de entamoeba histolítica, um protozoário que causa problemas intestinais. Sempre lembrando que nós vamos estudar mais para frente protozoários em parasitologia, mas eles fazem parte do grupo de micro-organismos. Temos também as algas. As algas são semelhantes às plantas por possuírem a clorofila e também participam em processos de fotossíntese e possuem parede celular rígida também. Elas são eucarióticas, ou seja, as células delas são eucariontas, toda organizada, mas elas podem apresentar ser unicelulares, multicelulares ou com vários metros de comprimento. A microbiologia, especificamente, ela vai estudar as algas microscópicas. E o processo de estudo das algas, eles estão mais presentes nas indústrias de alimentos, indústrias farmacêuticas, de cosméticos e para uso em laboratório. E nós temos também os fungos. Os fungos é uma classe de micro-organismos que eles podem ser tanto unicelulares como multicelulares. São compostos por células eucariontes, ou seja, eles são eucariontes e possuem parede celular rígida. Nós vamos trabalhar bem essa parede celular quando chegarmos em micologia, do que é feito. Eles também absorvem nutrientes como fonte de energia ou alimento. E aí nós temos dois tipos de fungos. Nós vamos ter os bolores e as leveduras, que nós vamos especificar diretamente quais são eles e como eles interagem no meio. Além das nossas bactérias, que são células procariontes, onde nós vamos ver exatamente como que funciona o metabolismo, produção de energia, reprodução e etc. Nós vamos focar bem nessas bactérias, que nós temos algumas classes. Por exemplo, nós temos bactérias que nós chamamos de gram-positivas e bactérias de gram-negativas. Qual a diferença? Para que serve essa diferença em visualização? Gram-positiva ou gram-negativa? Sempre lembrando que quando nós falamos de células procariontes, significa que não possuem organelas dispostas em seu citoplasma de maneira organizada e o seu núcleo também ele é disperso no citoplasma, ele não está envolto por uma organela ou por uma membrana. Mas nós vamos aprofundar isso daqui a pouco. E também nós temos os vírus. Vírus são acelulares, ou seja, eles não são formados por células. Eles são formados em sua maioria por proteínas, lipídios, açúcares e material genético. Eles precisam obrigatoriamente de uma célula para sua replicação. Eles não se reproduzem, eles se replicam. Pensem mais ou menos como se fosse uma montagem de um robô. Eu pego várias peças para montar um robô ou montar um carro. Eu pego peças diferentes para poder montar esse dispositivo. O vírus, a partir do momento que ele entra na sua célula, que ele tem preferência ou tropismo, ele começa a liberar ou fazer a replicação de seu material genético e de suas estruturas. Se ele não tiver uma célula específica própria para ele poder fazer esse tipo de replicação, ele não consegue desenvolver ou permanecer no ambiente. E quando nós falamos de vírus, aí nós lembramos do estado que nós vivemos hoje, que é uma pandemia causada por um novo vírus, que é o vírus que a gente conhece como SARS-CoV-2 ou o novo coronavírus. Esses vírus, eles são difíceis de nós trabalharmos em microbiologia básica, porque para visualização, estudo, etc., nós precisamos de todo um preparo de EPI, de proteção, para poder fazer essa manipulação. Porém, nós precisamos entender como que esse organismo viral ele vai funcionar. Quando eu falo organismo viral, significa as classes de vírus, como que elas funcionam, se replicam, quais são os tipos e qual é o grau de patogenicidade também.
Isso nós vamos ver quando nós chegarmos em virologia. Bom, como nós vamos estudar cada ciência de microbiologia separadamente, virologia, bacteriologia e micologia, nós vamos começar estudando por bacteriologia. Primeiro, o que isso significa para nós? Bacteriologia, se nós formos entender a palavra, o termo, nós vamos ver que nós vamos estudar bactérias separadamente. É o estudo das bactérias. Logo, vem de estudo, então nós vamos estudar as bactérias. É muito complicado, galera, se nós formos unir todas as ciências em uma só para estudar tudo de uma vez. Para ter uma organização de pensamento, uma organização de matéria, de material, nós precisamos fazer essa diferença. Estudar bacteriologia, depois micologia e depois virologia. Primeiro, para começar a nossa aula, nós vamos à introdução à bacteriologia. Vamos conhecer detalhadamente como que funciona uma célula de uma bactéria, ou seja, uma célula procarionte. Para nós entendermos como que funciona uma célula bacteriana que é procarionte, vamos identificar o que é uma célula eucarionte. Identificar não, vamos relembrar. Nós temos numa célula eucarionte DNA organizado no núcleo da célula. Vamos desenhar aqui. Então, nós temos aqui um núcleo contendo material genético. Lembre-se que a prof não é boa de desenho. Nós temos também DNA associado a proteínas histonas. Lá no nosso cromossomo, no DNA, tem as proteínas histonas e não histonas associadas a ele para se poder fazer a condensação. Possui diversas organelas revestidas por membrana. Então, aqui eu já faço a delimitação do meu citoplasma e começo a esquematizar as minhas organelas distribuídas no meu citoplasma. Olha que célula linda a prof faz. A parede celular é quimicamente simples. Se vocês lembram, é formada por uma bicamada lipídica, fosfolipídica, que é bem fácil de nós termos transporte de membrana, que nós temos transporte ativo e transporte passivo. E também a divisão dela ocorre por mitose. Em alguns casos, principalmente em células embrionárias, aí nós temos a divisão por meiose. Mas se nós quisermos separar bem o que é uma célula eucarionte, diferenciar, ela vai ter um citoplasma com organelas organizadas e bem dispostas, delimitadas por membrana, e o núcleo principalmente vai estar envolvido por uma membrana e condensado também em seu centro. E agora as características que vão diferenciar uma célula eucarionte de uma célula procarionte. Primeiro, o DNA da minha célula procarionte não está envolvido por membrana e consiste em um único cromossomo. Então, eu vou ter a minha célula, vou ficar aqui embaixo. Eu tenho a minha célula, onde eu tenho material genético disposto no citoplasma de forma desorganizada. O DNA não está associado a proteínas histonas. Nós não temos o arranjo dessas proteínas histonas no nosso DNA na hora de se fazer a divisão. Geralmente não possui organelas revestidas por membrana, seja núcleo, mitocôndria ou cloroplastos. Não possui. As organelas que nós vamos ter praticamente na nossa bactéria, na nossa célula procarionte no caso, são os nossos ribossomos. A parede celular contém polissacarídeo e peptidoglicano, que nós vamos estudar principalmente o nosso peptidoglicano mais para frente. E a divisão dela não é feita através de mitose ou de meiose, mas sim por divisão binária. De uma célula eu consigo dividir para duas células de divisão binária, ou a depender da exigência dessa minha bactéria, aí nós conseguimos fazer esse tipo de divisão. Para ilustrar, aí nós temos aqui a minha célula A e a minha célula B. Como que a gente consegue identificar essas células? A minha célula A vai ser uma célula procarionte, ou seja, é uma célula bacteriana nesse caso. Se nós observarmos aqui, o material genético não está envolvido por membrana no núcleo, ele está disperso no meu citoplasma, e essas bolinhas aqui são os nossos ribossomos, esses resíduos aqui são os nossos ribossomos que ficam também dispersos no citoplasma. Por que os ribossomos eles são importantes para a minha bactéria?
porque são os ribossomos que vão produzir as proteínas que ela precisa para poder sobreviver. E também a parede celular dela é mais complexa do que uma parede celular de uma célula eucarionte, que é a nossa célula B que nós estamos trabalhando aqui agora, ou melhor, que nós trabalhamos no semestre passado, onde nós temos uma célula completamente organizada, com todas as organelas dispostas por membranas em seu citoplasma, membrana celular simples e uma organização bem didática, ou melhor, uma organização bem específica de uma célula eucarionte. E aí, será que se ficasse essas duas imagens para vocês identificarem, turma, seria fácil identificar o que é uma célula eucarionte do que é uma célula procarionte? Será que seria fácil? Na verdade, é bem simples essa identificação. A partir do momento que nós não temos material genético organizado ou organelas organizadas em seu citoplasma, nós estamos falando de uma célula procarionte. Não tem como nós fazermos essa confusão. Então, nós já identificamos o que é uma célula procarionte e diferenciamos uma célula eucarionte de uma célula procarionte. E aí nós temos um termo aqui que nós usamos sempre em microbiologia, microbiota. O que significa microbiota no caso? É um grupo de micro-organismos que vivem em determinado ambiente. Se eu tenho um grupo de micro-organismo específico em um ambiente delimitado, eu vou ter uma microbiota. E aí nós associamos microbiotas à localização ou grupos de bactérias que vivem em determinado ambiente. Lembrando que não só bactérias, isso engloba também outros tipos de micro-organismos. Antigamente se usava o termo flora, a minha flora intestinal. Só que flora é muito associada à biologia das plantas. Então, a classe científica hoje adotou o nome microbiota, que é o habitat, a vida, onde eles possuem os micro-organismos. Então, quando eu for falar a minha flora intestinal, nós falamos a minha microbiota intestinal. Que fique bem claro que nós vamos usar esse termo daqui para frente. No nosso corpo, onde será que vivem as bactérias em nosso corpo? Ou será que não vivem? Eis a questão. No nosso corpo, onde estão as bactérias? Será que elas nos fazem mal? Onde será que elas habitam? Aí nós temos que parar para pensar, turma, que o ser humano, o nosso corpo, nós temos microbiotas normais. E aí nós identificamos sítio anatômico não estéril. Quando eu falo de algo não estéril, a gente tem que lembrar algo que não está limpo ou esterilizado, ou seja, eu tenho bactérias nesses locais. No nosso corpo, então, nós temos microbiotas normais que ajudam a manutenção da nossa vida. Lembra no começo da aula, quando a gente comentou que os micro-organismos eles ajudam na manutenção e no equilíbrio da vida? No nosso corpo isso funciona da mesma maneira. Então nós temos bactérias presentes no nariz, na região nasal, na região ocular, na conjuntiva, nos nossos ouvidos, na nossa região oral, na nossa cavidade bucal. Nós temos micro-organismos no nosso estômago, na parte digestiva, na parte intestinal. Nós temos também micro-organismos normais na nossa parte da uretra. No caso de mulheres, nós temos uma microbiota natural na região da vagina. Nós temos também micro-organismos, microbiota na nossa pele. Por quê? Porque eles ajudam a fazer manutenção da vida. Quer ver um exemplo? A nossa microbiota intestinal. Nós temos micro-organismos no nosso intestino. Será que vocês já pararam para pensar o que eles fazem? Qual a importância deles? Só para a gente ter uma noção, as bactérias presentes no nosso intestino, elas ajudam primeiro a degradação de alimento. Quando nós comemos ou ingerimos um alimento, nós trituramos na nossa cavidade oral pelos dentes e ele vai para o nosso estômago e vai para o nosso intestino. No nosso intestino é onde é feita a absorção de nutrientes para o nosso corpo poder trabalhar. E aí é onde entra a nossa microbiota intestinal, a nossa microbiota natural. Eles vão ajudar a captação desses nutrientes para o nosso organismo. Então, nós temos que deixar bem claro que
no nosso corpo, ter essas bactérias, fungos em algumas regiões, são necessários para tanto nos proteger, como fazer a manutenção do nosso corpo e fazer com que o nosso corpo ele trabalhe de uma maneira correta, da maneira fisiológica que ele deve trabalhar. Mas não se enganem, pessoal, não se enganem. Nós também temos sítios anatômicos estéreis no nosso corpo. Isso significa o quê? Órgãos, tecidos que obrigatoriamente não podem ter micro-organismos. Quais são eles? Alguns exemplos. Nós temos o baço, onde nós não podemos ter presença de micro-organismo. Coração e sistema circulatório, nós também não devemos ter presença de micro-organismos. Fígado, ele também é um órgão estéril, nós não podemos ter presença de bactérias, fungos, etc. Nossas vias urinárias também, elas têm que ser limpas, tanto que quando nós temos micro-organismos presentes nas nossas vias urinárias, principalmente nos rins e etc., nós temos problemas graves que pode acometer até mesmo a vitalidade do nosso corpo. Isso é um prejuízo muito grande. O nosso cérebro, ele tem que ser completamente estéril, sem presença de fungos ou bactérias ou vírus. São órgãos que eles têm que estar 100% livres desses micro-organismos. E, é claro, o nosso sangue. Principalmente o nosso sangue, porque ele vai regar todo o nosso corpo, todos os nossos tecidos, tanto membros superiores quanto membros inferiores. E se eu tiver um sangue contaminado, por exemplo, bactéria, eu vou ter um quadro que eu chamo de sepse. E essas bactérias que estão, por exemplo, uma infecção de pele profunda que atinge a minha circulação. Essas bactérias que estavam na minha pele atingir a minha circulação vão ser levadas para todos os meus tecidos. Coração, cérebro, rim, causando uma infecção generalizada. Por isso que quando nós escutamos quadros de paciente está internado com uma sepse ou uma infecção generalizada, é preocupante. Ele vai para a UTI para poder ser tratado. Porque essas bactérias em ambientes que não são próprios, onde eu altero fatores de nutrição, fatores de pH e etc., elas se tornam mais patogênicas ainda do que já estão. Então é bem preocupante. Mas que fique claro, nós temos sítios anatômicos estéreis, onde eu não posso ter a presença de micro-organismos, e sítios anatômicos não estéreis, onde aqueles micro-organismos ajudam no equilíbrio e na manutenção da vida. E se nós formos falar da nossa microbiota natural, elas podem virar de uma microbiota natural para uma microbiota patológica. Porque a partir do momento que eu mudo os meios de vida da bactéria, o ambiente que ela precisa para viver adequadamente, eu estou mudando também a ação dela no meu corpo. Se eu não tenho um estilo de vida adequado, se eu tomo antibióticos de forma irresponsável, se eu tenho problemas no meu sistema imunológico, inflamação crônica, disfunção metabólica, se eu não tenho higiene, não faço uma dieta adequada, eu mudo completamente o ambiente que esses micro-organismos vivem no meu corpo, e ao invés de me trazer benefícios para a saúde, eles começam a me trazer alguns tipos de prejuízos. Um exemplo que nós podemos dar, quem é mulher vai entender. A gente sempre fala que nós temos que manter o pH vaginal adequado. O pH é o potencial hidrogeniônico da minha região vaginal, se tratando de pH vaginal, claro. Ele tem que ser mantido numa escala sempre da mesma maneira. Por quê? Porque eu tenho bactérias e fungos que vivem na minha região vaginal, que ajudam a manutenção da minha vida, que me impede de sofrer alguns tipos de infecções e etc. A partir do momento que eu altero o meu pH vaginal, eu vou estar alterando também aqueles micro-organismos que vivem lá. Quem nunca utilizou um sabonete íntimo que tinha o pH 6 ou pH 7, que altera completamente a microbiota vaginal, e depois começou a sair as nossas famosas ínguas ou espinhas, processos infecciosos e dolorosos na região vaginal, na região da vulva, no caso. Por quê? Porque eu alterei o pH daquele ambiente e as bactérias, os fungos ali não ficaram felizes e começaram a se alterar.
Então, a partir do momento que eu mudo o fator ambiental do meu micro-organismo, eu mudo a minha microbiota, faço alteração da minha microbiota, esses micro-organismos que serviriam para me ajudar a fazer a manutenção da minha vida, eles passam a me causar prejuízos. E agora nós vamos ficar só com áudio, que nós vamos aprofundar um pouco sobre a nossa célula procarionte, a célula que nós vamos ver da nossa bactéria. Célula procarionte é um vasto grupo de organismos unicelulares, muito pequenos, a maioria pertence ao grupo das bactérias. E as bactérias, embora elas possam ser semelhantes em suas funções, mas elas diferem de maneira bem específica tanto da morfologia, composição química, necessidade nutricional, atividade bioquímica e também fonte de energia. Então, cada grupo de bactérias tem sua especificidade. Elas podem variar de tamanho, tendo de 0,2 a 2 micromilímetros de diâmetro a 2 a 8 micromilímetros de comprimento. São realmente microscópicas. E também elas variam de formas esféricas, bastão ou espiral, que nós vamos ver a partir de agora. As nossas classes de bactérias que são redondas, ovais, alongadas ou achatadas, nós vamos chamar de cocos. Então, sempre que na bacteriologia nós formos falar de cocos, nós vamos estar falando em bactérias, em sua maioria, redondas ou ovais. Isso fique bem claro para a gente. O arranjo dela. O arranjo ocorre de forma como ela se organiza. Se eu tenho ela arranjada em pares, eu vou chamar ela de diplococos. São bactérias esféricas em pares, diplococos. Se eu tenho elas em cadeias, eu vou chamar ela de estreptococos. Vão estar organizadas em cadeias. Se elas dividem em planos e permanecem em grupos, eu vou chamar de tétrades. Essas bactérias. Se ela se divide em 3 planos, em grupos de 8 planos, eu vou chamar de sarcina, que aí a gente já vê mais em microscopia eletrônica, que eu vou mostrar a imagem para vocês. E se eu tenho essas bactérias, esses cocos, relacionados em cachos de uva, como nós vemos em desenhos e etc., aí nós vamos ter um arranjo de estafilococos. Lembrando sempre que a nomenclatura, ela indica o tipo de arranjo. Sempre que eu estou falando de cocos, eu vou ter basicamente o cocos envolvidos, e a depender do arranjo, aí eu vou ter diplococos, estreptococos, estafilococos. Ok, pessoal? E aqui, para ficar bem claro, eu tenho um coco que vai sofrer divisão, e a depender do plano da sua divisão, aí eu tenho a formação de estreptococos, que é em cadeias, diplococos, que é a organização em pares, tétrades, que eu vou ter agrupamentos no mesmo plano, sarcinas, que eu tenho agrupamentos em planos diferentes, e estafilococos, que é o arranjo de cocos em cachos de uvas. Isso é bem claro e a visualização é bem específica na microscopia. E na microscopia, pessoal, é assim que nós visualizamos. Eu não sei se vai dar para vocês visualizarem, mas eu tenho arranjo aqui de tétrades, diplococos, onde eles estão sempre em pares, que eu espero que vocês consigam visualizar. Mas no livro de vocês tem as imagens bem específicas. Estafilococos, que nós temos arranjos de cachos de uvas. Streptococos, que eles estão arranjados em cadeias. E as sarcinas, que nós temos vários planos que nós conseguimos identificar. Então, não é difícil identificar as bactérias. E aí vocês podem estar se perguntando, professora, é por isso que eu estava com infecção de garganta por Staphylococcus aureus. Isso significa o quê? Que as bactérias cocos estavam arranjadas em cachos de uvas. Por isso que o nome Staphylococcus. E é assim que a gente consegue identificar as nossas bactérias. Nós temos também os bacilos. Quem são os bacilos? Praticamente são bactérias em formatos de bastões. Enquanto os cocos são redondinhos, os meus bacilos eles têm formatos de bastões e têm um eixo curto, fazendo com que a divisão deles seja diferente da divisão dos nossos cocos. Como que funciona o arranjo de bacilos da nossa bactéria em formato de bastão?
Nós vamos ter os bacilos únicos, que são bacilos simples, que basicamente eles são assim no ambiente. Nós temos também bacilos em pares, que nós vamos chamar de diplobacilos. Eles andam em pares de 2, diplobacilos. Nós temos ele em cadeias, que nós vamos chamar de streptobacilos, onde nós vamos ter eles em cadeias. Nós vamos ter também eles ovais, que vão ser parecidos com cocos, que vão ser chamados de cocobacilos. Isso na microscopia é um pouco difícil de diferenciar, porque eles realmente parecem cocos. Mas como nós estamos falando de bacilos que têm eixo curto, mais curto do que os cocos, então, quando nós vemos um arranjo de cocobacilos, nós conseguimos identificar. Olha, um coco não é tão pequeno, então nós temos um cocobacilo e não cocos isolados. É bem simples, na verdade. Mas o que nós temos que identificar é que nós temos diferentes morfologias de uma célula bacteriana e essas células bacterianas, a depender do arranjo, nós temos também a nomenclatura delas. E eu espero que isso fique bem claro para vocês também. Então, nós temos aqui na imagem o arranjo de bacilos únicos, diplobacilos, que ele é organizado em pares, cocobacilos, que eles parecem ser ovais, que podem ser confundidos com cocos, e streptobacilos, que eles estão arranjados em cadeias. É bem fácil de identificar os nossos bacilos na microscopia. E temos também as nossas bactérias em espirais. Elas nunca são retas, têm uma ou mais curvaturas. E aí nós temos o arranjo delas. Bactérias que se assemelham a bastões curtos, são vibriões, que basicamente a morfologia é assim, como se fosse um U ou um V. Em forma helicoidal, como saca-rolha rígido, vão ser os espirilos. E também helicoidal flexível, e nós vamos ter as espiroquetas, que são os nossos grupos de bactérias em espirais, que é bem fácil de identificar também. E aqui nós temos, turma, os nossos vibriões, que são bem simples, são só curvados, achatados. Nós temos as nossas espiroquetas, que elas são mais flexíveis e têm mais eixos pelo plano. E nós temos os nossos espirilos, que têm forma basicamente helicoidal, com uma parede bem rígida. Tem como fazer essa diferença. Para a gente não confundir espirilos com espiroquetas, sempre nas extremidades dos meus espirilos eu vou ter flagelos. É uma característica bem própria desse tipo de bactéria. E também que fique bem claro que a forma da bactéria é determinada pela hereditariedade. Geneticamente, elas são monomórficas, ou seja, elas só possuem uma forma única. Porém, a depender da condição ambiental, nós temos bactérias que são pleomórficas, ou seja, que elas possuem várias formas. Elas podem ter uma forma a depender do ambiente, do pH, da temperatura, e outras formas a depender de outros fatores ambientais. Como nós temos aqui o exemplo do Rhizobium e do Corynebacterium, que nós vamos falar eles um pouquinho mais para frente. Mas que fica uma coisa bem clara. A maioria das bactérias só possui uma forma a vida toda, o tempo de vida todo, monomórficas. Se eu tenho um bacilo, ele vai ser um bacilo o tempo que ele viver. Se eu tenho uma célula pleomórfica, eles podem mudar a morfologia. Mas claro que não são todas as bactérias que fazem esse tipo de alteração. E essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês com o material já gravado a ficar bem no estudo, a estudar de uma maneira bem mais confortável, que não tem interrupção com a internet, etc. Todos esses assuntos estão nos nossos livros, no nosso acervo na biblioteca, tanto o Trabuzzi como o Tortora, que vocês têm acesso à biblioteca da instituição. E nós temos sempre um encontro presencial também online, que eu estou à disposição de vocês no horário da aula. Eu espero que vocês possam absorver bem esses conhecimentos e também foquem em estudar e que nós vamos ter um semestre bem agradável. Até a próxima aula. Tchauzinho, pessoal!